todos e todas. Vocês repararam que essa coletiva tem um padrão diferente. Parece até o encontro que eles tiveram com a equipe do Ministério da Saúde, que tinha... Está sem áudio? Ou é a máscara? Melhorou agora? Ah, é lá atrás. Não, não é aqui. O problema é na caixa. Esse aqui está testado? Tá bom? Tá? Tá ótimo. Hein? É a caixa. Alô, 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 tá saindo aí? Alô, alô, som. Alô, alô, alô. Deu? Não? São os cortes do orçamento. Pode começar? Alô, alô. Deu agora? Tá bom. Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui com 3 ex-ministros da Saúde: Humberto Costa, senador da República, ministro Temporão, ministro Arthur Quioro. Queria explicar que o ex-ministro Padilha está dando aula na universidade, portanto não pôde estar presente. E eles têm estado à frente na coordenação do grupo de trabalho da saúde do nosso processo de transição. Começaria dizendo que essa entrevista tem um visual diferente. Os 3 vieram de máscara, eu pus a minha. E quando eu vi a imagem do governo de transição com o governo atual, tinha a equipe da transição e a equipe da transmissão, né, na crise do Covid. Vocês hoje estão também fazendo parte da equipe da transmissão. Só tem 3 com máscara, todo mundo sem máscara. Eles vão dar os dados, a pandemia está retomando muitos casos de contaminação, crescimento das internações, e é um tema que a gente precisa avaliar, inclusive aqui no governo de transição, para avaliar medidas aí de precaução. Eu queria primeiro agradecer toda a equipe do grupo de trabalho, explicar que o nosso coordenador e a Gleisi estão em São Paulo. Hoje temos uma reunião com o presidente Lula. Ele deve chegar agora, na segunda-feira, já estará trabalhando aqui no CCBB, e temos aí questões a serem encaminhadas por lá. E nós estamos, como nós dissemos na última reunião com vocês, todo dia nós faremos reunião com um grupo de trabalho, aprofundando o tema e antecipando um pouco o diagnóstico, as avaliações, para que a sociedade possa ir acompanhando e a gente possa ir aprofundando esse trabalho, que vai ser concluído depois, lá em dezembro, com o relatório final. Então, eles tiveram já 12 reuniões de trabalho, visitaram várias instituições, Tribunal de Contas, diálogo com instituições da saúde, visita ao Ministério da Saúde. Então, é um volume muito grande de informações que estão sendo sistematizadas, e é um setor que já a campanha mostrou de grande preocupação do Brasil. Tivemos uma pandemia dramática, período histórico de enfrentamento do negacionismo, que trouxe sequelas e consequências muito graves, muito além do que era necessário ou do que era impossível reverter, pela ausência de medidas de distanciamento social, de proteção, de uso de máscara, de vacinação. Mas a agenda da saúde não é só isso, ainda que só isso seja muito grave. Nós temos aí a situação também apareceu na nossa campanha, o presidente Lula destacou o problema da farmácia popular, tratamento de câncer, fila de cirurgia, subfinanciamento do SUS em várias dimensões. Então, vocês vão ter a oportunidade hoje de ter uma análise bem detalhada, bem aprofundada sobre tudo isso, e depois aí a gente faz algumas perguntas para esclarecer o que vocês ainda julgarem necessário. Então, vamos começar com o ministro Arthur Quioro, que vai fazer a apresentação um pouco
da dinâmica de trabalho, das atividades e iniciar esse balanço com vocês. Então, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu vou iniciar, nós vamos fazer uma espécie de um jogral aqui e compor os temas que nós destacamos mais importantes para essa coletiva, mas tentando comunicar um pouco da dinâmica que o grupo de trabalho da saúde vem desenvolvendo. Nós, desde o momento em que fomos convidados, iniciamos uma agenda muito intensa de atividades no sentido de produzir diagnóstico, né, um diagnóstico muito sensível, muito aprofundado dos principais problemas, dos pontos de vulnerabilidade que a área da saúde poderá enfrentar neste processo de transição, olhando o horizonte dos próximos 120 dias a partir da posse do presidente Lula. E, a partir daí, nós estabelecemos uma agenda de interlocução com diversas entidades, diversos representantes do setor saúde. Nós, como o ministro Mercadante já teve a oportunidade de dizer, nós já fizemos 12 audiências, né, nós tivemos reuniões com os partidos políticos, nós tivemos com os povos indígenas, com o complexo econômico e industrial da saúde, reunindo tanto a indústria nacional, internacional, laboratórios públicos, universidades, né, com lideranças médicas, com o Tribunal de Contas da União, Ministério da Saúde, com a Anvisa, com a direção da Anvisa, com os secretários estaduais e os secretários municipais, fizemos inclusive conjuntamente, uma reunião muito importante. Ontem tivemos a oportunidade de reunir 37 especialistas nacionais e internacionais, Organização Pan-Americana, Universidade de Harvard, mas principalmente as nossas sociedades de especialistas de todas as áreas, os principais pesquisadores que estão envolvidos no enfrentamento da Covid, na vacina da Covid e no Programa Nacional de Imunização. Tivemos ontem à noite, depois do jogo, uma reunião com os prestadores, então com as entidades privadas, públicas, que representam o setor de prestação de serviços da área hospitalar, de hemodiálise, o setor que está na parte da prestação de serviços à saúde. Tivemos ainda reuniões com comunicadores, divulgadores da área científica e, muito importante também, com entidades e instituições da região norte, da região amazônica, para que a gente possa ter um quadro aprofundado do país. Vamos ainda ter, a partir da próxima semana, aliás, a partir de hoje à tarde, reuniões com a enfermagem, com o setor de saúde mental, com a saúde suplementar, o Conselho Nacional de Saúde, com as entidades dos trabalhadores da saúde, com as entidades de todo o movimento da saúde através da Frente pela Vida, e 2 temas muito importantes também destacados, que é o da saúde digital e da saúde bucal. Portanto, fazendo um panorama muito completo. Por que a gente está fazendo isso? O nosso diagnóstico está sendo composto a partir de 3 domínios. O primeiro se compõe a partir das informações dos sistemas de informação da área da saúde. Entretanto, vai ser abordado, um dos graves problemas que a gente tem é que a gente vive hoje uma crise no sistema de informação, né? Há uma insegurança cibernética que vem já acompanhando os sistemas nacionais de informação, portanto, há um grau de imprecisão muito importante. Por isso que o segundo domínio de informações vem da escuta desses diferentes segmentos da sociedade. E é claro que o terceiro vem do conjunto de requisições que nós estamos fazendo, já a partir das demandas que a coordenação da transição fez, e a partir de novas informações que nós estamos solicitando, especificamente da área da saúde. Vou dar um exemplo. Todas as informações que chegaram para a gente vieram, por exemplo, sem prazos, cronogramas de entrega e prazo de validade de vacinas, de medicamentos, etc. Isso é fundamental o planejamento. Então, é a partir desses 3 domínios de informação que nós vamos trabalhar. Eu vou passar agora para o senador Humberto Costa, que vai falar um pouco sobre a pandemia, vacinação contra a Covid, mas eu quero dizer que essa dinâmica de trabalho é exatamente para cumprir essa determinação que nós recebemos, que nós consideramos muito importante, de abrir o espaço com a sociedade. O que a gente mais tem ouvido de todos os setores puxa, finalmente voltou a ter diálogo, voltamos a ser ouvidos. É impressionante, mas as pessoas começam e gastam uma parte do tempo das audiências valorizando a retomada do diálogo, e acho que é importante destacar esse aspecto. Depois eu volto para comentar outro assunto.
Bem, bom dia a todos e a todas, ministro Aloysio Mercadante, ministro Temporão, ministro Chioro, todos vocês. Eu fiquei com a responsabilidade de falar um pouco sobre o quadro da pandemia. Vocês sabem que a pandemia não acabou e nós estamos vivenciando, na nossa avaliação e já de alguns cientistas que estão fazendo estudos epidemiológicos, nós estamos vivendo o início de uma possível nova onda. Estamos perto de 690 mil mortes, de casos que são conhecidos são 35 milhões, mas especialmente nesse momento onde as pessoas estão fazendo testagem diretamente nas farmácias, é bem provável que esse número esteja crescendo de uma forma significativa sem notificação. A situação no dia de ontem foram 102 mortes registradas em 24 horas e a média móvel de mortes ficou na faixa de 73. Uma preocupação que nós temos é com a vacinação. A vacinação, ela está muito aquém daquilo que seria desejado para todas as faixas etárias. As vacinas para as crianças de 6 meses a 2 anos, que tem uma população, depois eu vou entregar a vocês, a gente vai mandar pelo WhatsApp para todo mundo essas informações. A população de 6 meses a 2 anos, ela está estimada em 6 milhões de crianças. No entanto, foram distribuídas apenas 1 milhão de doses para vacinar crianças com comorbidades. Ou seja, eles só estão vacinando crianças que têm outras doenças ao mesmo tempo. E o DataSUS, ele não tem registros dos dados dessa vacinação. Então, nós estamos meio às cegas, 1 milhão distribuídos e não sabemos efetivamente como foi, nem se foram aplicadas. De 3 a 4 anos, que é aquela faixa em que a gente pode utilizar a Coronavac, que é uma vacina já produzida no Brasil, que nós não temos conhecimento de como estão os estoques. O TCU cogitou de uma grande quantidade de vacinas e medicamentos ou já vencidas ou em vias de se vencerem. E, no entanto, nessa faixa, por exemplo, nós temos 1 milhão e 55 mil crianças com a primeira dose, 17,8%, e 390 mil com a segunda dose. Veja que é um número muito pequeno, 17,8% com a primeira dose e 6,6% com a segunda dose. De 5 a 11 anos, onde a vacina a ser utilizada é a da Pfizer, nós temos, na primeira dose, um percentual razoável, 70% das crianças foram vacinadas. O total da população nessa faixa etária está estimado em 20 milhões de pessoas aproximadamente. Então, na primeira dose, 70%. E na segunda dose, um número baixo, 50,1%. As internações por síndrome respiratória aguda com Covid, segundo os dados da Infogripe da Fiocruz, entre as semanas 43 a 46, de 24 de outubro a 23 de novembro, foram 829 casos de internação. E internações também entre crianças. Esse argumento do governo que não estão morrendo crianças não é verdadeiro. Em média, uma criança com menos de 5 anos de idade morre de Covid a cada 2 dias. E poderiam ser crianças vacinadas. Atualmente, essa faixa etária representa 9% das internações pela doença. Esses números foram levantados também pela Fundação Oswaldo Cruz. De um modo geral, a vacinação no Brasil tem um total acumulado de vacinas, na primeira dose, 84,1%. Na segunda dose, 80,7%. Quando nós vamos para a primeira dose de reforço, nós temos 49,37%. Então, é muito baixo isso para quem pretende estabelecer um controle da pandemia. Bem, é difícil a gente saber, inclusive, qual foi o percentual de terceira dose e quarta dose, porque esses dados eles estão
em boa parte dos estados misturados, né? Esse é um primeiro ponto que a gente gostaria de abordar. A outra questão importante é que nós entendemos que seria fundamental ampliar essa cobertura vacinal de reforço, garantir para essas crianças as vacinas, a todas essas crianças dessas faixas etárias com as vacinas adequadas. E o que nos preocupa é que tivemos informação do próprio Ministério e também de outras fontes que há um contrato em vigência que é de 100 milhões de vacinas com possibilidade de ampliação para 150 milhões, que abarca todas as vacinas adequadas às faixas etárias, inclusive a vacina bivalente. E aí a gente queria fazer um registro que essa vacina bivalente, segundo os primeiros estudos estão demonstrando, ela se mostra eficaz, importante, quando se trata de pessoas que já foram vacinadas com o reforço. Então, significa que nós poderíamos adotar um processo de começar com as mais velhas, pessoas com comorbidades, e ir cobrindo progressivamente. Então, esse é o cenário que nós temos. Nós vamos discutir com aquele comitê que nos apoiou ontem, quer dizer, um grupo menor, alguma medida a ser tomada, mas se a gente tivesse que escolher uma, seria a de solicitar ao governo que imediatamente reforçasse a vacinação em todas essas faixas etárias, inclusive com a vacina bivalente. Ok? Algum complemento? Eu vou voltar agora. Eu quero retomar essa discussão a partir não apenas da vacina contra a Covid, mas do Programa Nacional de Imunização. Nós identificamos que aqui não se encontra apenas um dos mais graves problemas do Brasil, mas é uma demonstração do descalabro com que a gente formula esse diagnóstico da saúde no Brasil. Só para ter como base de dado, até o ano de 2015, o Brasil mantinha cobertura vacinal para todas as vacinas inseridas no calendário nacional de imunização superior a 95%, com exceção da vacina contra a febre amarela, porque havia uma nova estratégia de expansão e aquela vinha progressivamente subindo. Mas todas as demais vacinas estavam dentro da meta. Essas coberturas foram caindo de tal forma que hoje nós estamos numa situação de absoluta insegurança. Então, esse não é o diagnóstico apenas do grupo de transição. Ele é o diagnóstico apontado pelos gestores municipais, pelos gestores estaduais, pelos especialistas. Não se trata agora de dizer, nós estamos com potencial risco. Ele é concreto. Vou dar uma outra informação que nós estabelecemos no diagnóstico. Todas as vacinas obrigatórias no calendário de vacinação para crianças com menos de 1 ano estão com cobertura inadequada. Todas, sem exceção. O Brasil perdeu a capacidade de fazer aquilo que a gente sempre fez numa construção de 50 anos de história. O PNI vai completar 50 anos no ano que vem. Ele é anterior, inclusive, ao SUS. Então, de 2015 para cá, em pouquíssimos anos, o atual governo conseguiu praticamente destruir um esforço de 4 décadas e meia de construção de um programa que se transformou num modelo internacional. Então, este é o quadro. E o que nos surpreende, faz parte do diagnóstico, nós estamos agora buscando a confirmação dessas informações, é a total falta de planejamento de ações para 2023, focando inclusive no trabalho. Vou dar um exemplo de uma das informações escolhidas, que são muito importantes pelo grupo de transição. O Instituto Butantan fornece 8 das vacinas que compõem o calendário de imunização do nosso país. Nenhuma delas recebeu ainda a programação para o ano de 2023. Nós estamos no final de novembro, praticamente. Vocês imaginem o que é, do ponto de vista de uma complexa produção industrial. Nós não estamos falando de um produto que você vai na máquina e aperta e ele te faz uma pronta entrega. Não houve o planejamento, a programação. O comitê de assessor de especialistas não é reunido
não é ouvido há muito tempo, de tal maneira que essas questões que o senador Humberto Costa aqui apresentou, que dizem respeito a definições fundamentais do ponto de vista da incorporação da vacina para a Covid, não são tomadas, têm sido proteladas. Vejam, a Anvisa, há 2 semanas, já equacionou a avaliação do registro da vacina. Não há necessidade de fazer uma compra da vacina bivalente, ela já está prevista no próprio contrato. Se trata de uma decisão da incorporação e para qual grupo etário. Mas uma medida anterior não foi tomada, que é a extensão da vacinação para todas as crianças, os bebês de 6 meses a 2 anos. E segundo os gestores municipais e estaduais têm nos informado, sequer as vacinas para fazer as doses de reforço para as outras crianças têm sido disponibilizados de forma efetiva. Portanto, não é possível esperar 1º de janeiro para que medidas sejam tomadas. Medidas precisam ser tomadas imediatamente. Agora soubemos que o ministro convocou o grupo, finalmente, o Comitê Técnico de Assessoramento do Programa Nacional de Imunização, para quarta-feira. Finalmente convocou para tomar a decisão para 2023. Vejam, aquilo que ocorrerá em 2023, só agora o comitê vai se reunir. E nós, na terça-feira, vamos buscar nos reunir com o comitê assessor, porque nós queremos fazer recomendações como membros do Grupo de Transição. Nós não somos governo, mas nós entendemos que é fundamental que essas decisões sejam tomadas. Então, eu considero, talvez, que essa situação seja uma das situações mais graves. Nós temos vacinas como a da BCG, né, que hoje você tem 70% ao menos de cobertura, poliomielite mais ou menos parecido. Ou seja, riscos concretos de reemergência de doenças que estavam erradicadas, como é o caso da poliomielite. E não há planejamento, não há informação. E há problemas graves, simples de serem resolvidos, como, por exemplo, o sistema de envio de doses para os municípios de pequeno porte. A quantidade de vacina que chega não é suficiente, porque quando o frasco é aberto, né, você não pode reaproveitá-lo. E, portanto, só vem quantidade para vacinar as crianças do mês inteiro. Então, uma criança que nasceu depois que o frasco já foi aberto, só vai poder ser vacinada no mês seguinte. Então, são medidas absolutamente simples, que mostram a incapacidade técnica. O outro grave problema do sistema de informação, quando eu disse que há uma insegurança cibernética, hoje, uma total desorganização dos sistemas de informação, o que os gestores informam hoje para a gente é o seguinte: os dados contidos nos sistemas de informação não correspondem à realidade, porque os municípios não conseguem informar aquilo que é feito, as doses que são aplicadas. Portanto, é uma desorganização total. O senador também fez menção, o Ministério distribui as doses e não sabe aonde essas doses de vacina estão, nem o prazo de validade. O que nós temos a informação é que milhões de doses, e nós queremos comprovar através do pedido de documentação que estamos fazendo, milhões de doses de vacina para a Covid estão com prazo de validade para vencer, agora no final do ano e principalmente nas primeiras semanas de janeiro, fevereiro de 2023. Portanto, é uma grave situação. O Tribunal de Contas, o ministro Temporão vai comentar, está sendo incitado a nos ajudar a analisar e serão necessárias providências nesse sentido. Eu acho que eu vou passar agora para o Temporão e depois eu volto para comentar mais uma. Muito bom dia a todos. Cumprimentar o ministro Mercadante, Humberto Costa, Arthur Quioro. Bom, eu vou relatar um pouco a nossa visita ao Tribunal de Contas da União. Nós fomos com a nossa equipe, fomos recebidos pelo presidente Bruno Dantas e sua equipe técnica, e os temas que foram tratados foram os seguintes, né? Foi uma reunião muito importante, eu diria, porque nós estabelecemos um canal direto de comunicação técnica entre a nossa equipe de apoio ao GT e a equipe que no Tribunal de Contas trata da questão saúde. Tem uma área específica no Tribunal de Contas que trata disso. O primeiro ponto foi referente à análise pelo tribunal de dados do relatório da CPI que estão em processamento, né? Existe uma série de evidências e de documentações que apontam para crimes, que apontam para omissões, que apontam para situações extremamente graves,
E nós vamos, então, ter acesso a esses relatórios, a essas informações. Outro ponto foi a nossa solicitação para termos acesso também a um relatório do Tribunal sobre as organizações sociais de saúde, né? Nós temos hoje cerca de 100 municípios brasileiros. A gestão de sistemas, de unidades, estão sendo feitas por organizações sociais. Isso envolve mais de 1000 contratos, né? Não há nenhuma regulamentação até o momento sobre isso. Cada município estabelece um critério, cada município estabelece um modus operandi, e o tribunal, então, fez uma análise dessa questão e, com certeza, fará recomendações de correção e de adequação dessa situação. O terceiro ponto foi em relação aos hospitais federais do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Nós vivemos uma situação extremamente grave de degradação, sucateamento, fechamento de leitos. Milhares de contratos vencem agora em dezembro. Nós estamos sendo procurados pelos sindicatos de trabalhadores, extremamente angustiados com essa situação. Lembrando que durante a pandemia, essa rede federal que teria sido fundamental como retaguarda para leitos de terapia intensiva, para internações, se omitiu completamente, não participou da oferta de serviços. Então nós temos um caso específico no Rio de Janeiro de extrema gravidade, e o Tribunal de Contas com certeza nos dará insumos e informações que terão desdobramentos importantes a seguir. O tribunal também fez uma análise do plano de comunicação, ou seja, as omissões. Na verdade, o que nós tivemos foi uma política de contra-comunicação. Enquanto os estados e municípios, cientistas, pesquisadores, sanitaristas e as mídias se esforçavam em divulgar e informar adequadamente a população sobre as medidas de prevenção, uso de máscaras, higiene, vacinação, distanciamento, o governo se organizou para divulgar uma informação estritamente antagônica a essa, né? Não use máscara, não se vacine, tome medicamentos sem eficácia, se coloque em risco. E o tribunal, então, fez uma análise específica sobre os problemas relacionados à questão das políticas de comunicação no contexto da Covid. O outro ponto muito importante que a nossa equipe já está trabalhando com o tribunal é toda a questão que foi colocada sobre sigilo de estoques. Acreditem, mas o Ministério da Saúde estabeleceu o sigilo. O ministro, inclusive, na audiência conosco, argumentou que os órgãos de controle têm acesso a essas informações. Sim, mas os gestores não têm e a sociedade não tem, não há transparência, não é? Não é uma postura republicana. E então o TCU está fazendo toda essa análise relacionada a cronograma de entrega, prazo de validade, processos de compras e essa questão desse sigilo dos estoques. Há também um trabalho relacionado ao impacto da pandemia sobre povos indígenas, quilombolas, crianças, adolescentes, mulheres grávidas. O Brasil é o país do mundo com a maior mortalidade de gestantes por Covid no mundo, né? Houve um aumento brutal da mortalidade materna por conta disso. Há também um relatório sobre todas as questões relacionadas à síndrome pós-Covid e o peso, e isso é extremamente importante para o novo governo, né? Qual é o tamanho, que demanda é essa de uma série de patologias que se desenvolvem depois da infecção pela Covid-19, que demandam atendimento cardiovascular, neurológico, de saúde mental e de outras dimensões. Um outro ponto muito importante que nós abordamos e estamos trabalhando é exatamente a questão da segurança cibernética, né? Vocês todos acompanharam, apagão de dados, né? Sistemas que caem, ficam fora do ar, é um caos completo, sistemas que não dialogam entre si, não se intercomunicam, o que é um problema seríssimo para gestores. Aliás, um dos melhores exemplos, é um exemplo até caricato, não é? Todos os dias os brasileiros, ao assistirem os jornalões das TVs e se informam sobre os dados da Covid, está lá, fonte, CONAS, CONASEMES e imprensa. Quer dizer, a autoridade sanitária que o Ministério da Saúde sumiu, desapareceu. E, por fim, um ponto pouco discutido, mas importante, que além da judicialização na saúde, que tem um impacto, é uma questão complexa e que tem um impacto importante nos gastos
do Ministério, das secretarias estaduais e municipais, há agora uma judicialização intergestores. Por quê? O Ministério da Saúde está se omitindo e deixando de comprar medicamentos que lhes são determinados por via judicial, e os estados e municípios estão arcando com esse ônus e estão entrando na justiça contra a União para serem ressarcidos. Então, o Tribunal de Contas também está fazendo uma análise sobre essas dimensões. Depois eu volto para falar sobre a questão do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Pode? Então, vamos lá. Bom, essa é uma dimensão extremamente importante, né? Nós nos reunimos com um conjunto de setores da indústria, setor farmacêutico que produz os insumos, medicamentos, equipamentos de diagnóstico e terapia, testes, medicamentos genéricos, entre outros, né? Então, aqui a questão central é a gigantesca dependência tecnológica do Brasil no campo das indústrias da saúde, né? Se nos anos 80 do século passado o Brasil importava metade dos princípios ativos que necessitava para produzir medicamentos, hoje ele importa entre 90% e 95%. Houve um brutal aumento. Nós estamos, na verdade, comprando principalmente da China, Índia, Europa e América do Norte e criando emprego lá, ao invés de criar emprego aqui. Em 2020, nós todos assistimos, o Brasil ficou de joelhos. Nós não tínhamos equipamento de proteção individual, não tínhamos máscara, não tínhamos capote, não tínhamos testes, não tínhamos respiradores e não tínhamos acesso a insumos, né? Essa fragilidade, essa dependência aumentou de lá para cá. Ela se agudizou com o governo Bolsonaro, porque uma política, do ponto de vista econômico, estrangulou a indústria brasileira, né? A participação da indústria brasileira no PIB vem caindo absurdamente. Então, houve, na verdade, uma política de desindustrialização que afetou também o setor saúde, né? E por que esse tema é tão importante? Porque a saúde tem uma singularidade. Ontem o presidente Lula, na nossa reunião, falou: saúde é investimento. Por quê? População mais saudável vai produzir melhor, vai viver melhor. Ou seja, saúde na dimensão da melhoria das condições de vida e da qualidade de vida. Mas tem uma outra dimensão. A saúde é uma das áreas mais dinâmicas do ponto de vista econômico. Nós estamos falando de 10% do PIB. Estamos falando de 10 milhões de empregos diretos e indiretos. Nós estamos falando da fronteira tecnológica. Hoje tem duas indústrias no mundo que estão na vanguarda da ciência e da inovação. Indústria bélica e indústria de saúde. Eu estou falando de biotecnologia, química fina, novos materiais, nanotecnologia, inteligência artificial aplicada à saúde. Então a saúde tem que ter, e ela cria renda, emprego qualificado, na média muito mais qualificado que qualquer outro setor industrial. Então, em 2008, no governo do presidente Lula, nós começamos uma política de reduzir essa dependência através da utilização do poder de compra do Estado e de parcerias entre laboratórios públicos e privados. E essa política teve desdobramento com o ministro Padilha e com o ministro Quioro e foi interrompida. Então, a reunião com esse conjunto extremamente importante e significativo de atores políticos foi de nós retomarmos, né, num outro patamar, essa política e essa dimensão. Ou seja, a importância do país retornar a essa política como uma política de Estado. A questão também de que aí entra uma questão de soberania sanitária e de segurança nacional, que foi reafirmada na nossa reunião com a diretoria da Anvisa. Foi o primeiro ponto que o presidente da Anvisa nos colocou, né? E aqui, vejam que coisa importante, nós temos aqui uma interface entre política de saúde, de ciência, tecnologia e inovação, de política industrial, que aponta para um novo modelo de desenvolvimento do país. Então a saúde tem que estar pensada e recolocada nessa nova questão. Demandas dessas entidades para nós. A necessidade de um marco legal, porque essa política hoje ela fica ao sabor ou de decreto presidencial ou de portarias ministeriais, isso lhe dá uma fragilidade e vulnerabilidade. Isso envolve questões complexas, que terá que ser discutido em todo o governo, como questões tributárias, de preços, de insumos, de inovação e de produção, e o fortalecimento do grupo executivo do Complexo Industrial da Saúde, que foi criado em 2009, havia sido retirado, quer dizer, ele foi, na verdade, naquele pacotão do Bolsonaro de acabar com todos os fóruns de pactuação, de discussão, ele foi desativado e agora, recentemente, o ministro Queiroga o reativou. É preciso, então, reforçar e requalificar esse grupo.
Aí eu queria fazer uma ponte com a reunião nossa com a Anvisa, que foi muito importante, por quê? Porque a Anvisa reforçou completamente essa visão, essa necessidade, a importância também da sua participação. Quero destacar aqui que o presidente da Anvisa colocou que há um risco de colapso da agência, que não é um risco hipotético para frente, é um risco imediato, considerando que hoje o déficit de pessoal técnico qualificado é de 30% da força de trabalho da agência. A necessidade urgente de recompor essa força de trabalho, né? E a Anvisa nos chamou atenção para uma outra informação que fecha com tudo isso que eu passei para os senhores e senhoras, né? Há uma crise de oferta de medicamentos no mercado. Eu mesmo, há 2 semanas atrás, uma pessoa me procurou que não conseguia antibiótico na farmácia para o seu filho. Faltam antibióticos, faltam medicamentos para doenças crônicas, por conta de fenômenos internacionais, mas também dessa vulnerabilidade da indústria brasileira. E a Anvisa tem autorizado a importação em caráter emergencial de medicamentos sem registro, né? Isso tem sido um mecanismo importante de tentar mitigar e reduzir essa situação. Mas há um risco embutido aí. O risco de que alguns desses produtos não tenham a qualidade necessária e adequada por conta de não terem passado pelo crivo e pela análise da própria agência. Concluindo, foi uma reunião onde houve um gigantesco consenso, é interessante isso, né? Indústria nacional, multinacionais, produtores de princípios ativos, laboratórios públicos, né? De que o Brasil pode e deve se transformar numa potência no contexto das indústrias da saúde, garantindo a sustentabilidade tecnológica e científica do Sistema Único de Saúde. Essa questão do risco de desabastecimento, ele é uma realidade, ela bate com a informação que a gente recebe dos municípios, da Confederação Nacional de Municípios. Em mais de 70% dos municípios brasileiros hoje, há registro de falta de medicamentos básicos. E em comum, todos os setores indicam que não há uma coordenação por parte do Ministério da Saúde na condução de uma política que possa enfrentar, né, um momento de dificuldade. Mas eu queria, para terminar a minha participação, e depois o senador Humberto poder fechar com farmácia popular, as discussões que envolvem o orçamento da saúde, trazer um elemento que nós ainda estamos em fase de construção, mas que dialoga, talvez, com a questão mais importante levantada pela população brasileira do ponto de vista da sua saúde, e que ontem o presidente Lula, ao participar da reunião com os especialistas, com o nosso grupo, ele abriu a reunião e encerrou a reunião nos pedindo para construir uma resposta concreta, que é o problema das filas, da falta de acesso da população brasileira a consultas especializadas, a exames, a procedimentos, a cirurgias eletivas. Nós tentamos encontrar informações que pudessem nos indicar o tamanho do problema. Qual seria a dimensão deste déficit e qual as suas características em cada uma das diferentes regiões de saúde do país. E, inacreditavelmente, não existe no Ministério da Saúde nenhuma informação que possa apontar para qual é o tamanho do déficit do maior problema de saúde apontado pela população brasileira. Então, é um verdadeiro deserto de informações. É o escuro, é uma incapacidade de enxergar o problema na sua dimensão real. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos, através da relação com os secretários municipais e com os secretários estaduais, construir um diagnóstico. Nós encomendamos, e vejam, nossa reunião foi na quarta-feira à noite com eles. Na segunda-feira, com o apoio da Organização Pan-Americana, eles vão nos apresentar o tamanho do déficit, de preferência regionalizado e, claro, com um conjunto de soluções. Mas a gente tem pelo menos uma informação. Estima-se que 1 bilhão de procedimentos deixaram de ser realizados nos 2 últimos anos em termos de cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais. 1 bilhão de procedimentos. E isso se expressa não apenas no acúmulo de gente, de pessoas que estão nas filas, né, mas o aumento considerável do tempo de espera. Hoje, cerca de 58% dos diagnósticos de câncer
realizados na cidade de São Paulo, e eu vou usar esse exemplo da cidade de São Paulo, porque não pode se alegar falta de recursos, são feitos nos serviços de urgência e emergência. Quando o estadiamento, quando a evolução dos casos colocam condições muito sérias do ponto de vista do tratamento e do prognóstico da própria evolução dos casos. Portanto, o grupo de transição pretende não apenas apresentar um quadro, mas um conjunto de recomendações para que a equipe do futuro ministro da Saúde, indicado pelo presidente Lula, a partir de 1º de janeiro, possa construir. O que é mais interessante é que os secretários municipais e secretários estaduais dizem: se o Ministério conduzir uma política nesse sentido, nós temos capacidade de responder imediatamente. E foi a mesma resposta que nós obtivemos ontem do setor privado. Seja do setor filantrópico, representado pela Confederação das Misericórdias, seja as entidades dos hospitais privados, todos têm capacidade ociosa e disposição de imediatamente construir uma ampla relação do setor público, do setor privado, com forte investimento no SUS, mas também aproveitando essa dinâmica para que nós possamos enfrentar, para valer, esse que é talvez um dos maiores problemas de saúde da população brasileira e, como disse o presidente Lula, uma angústia, uma obsessão que ele tem de buscar uma solução num curto espaço de tempo. É a última. Bom, me coube falar um pouco sobre a questão do orçamento da área da saúde para 2023. Na verdade, o orçamento de 2023, ele é fortemente impactado pela emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos e que permite o crescimento dos gastos apenas de acordo com a inflação do ano anterior. E um outro problema é a absorção dentro do orçamento da saúde da chamada RP9, não é? Conhecida popularmente como orçamento secreto. Nós estamos distribuindo para vocês uma tabela em que nós evidenciamos que o piso de saúde, da área da saúde, ele é consumido pelas emendas do relator em cerca de 10 bilhões de reais, além de 9,7 bilhões de reais, que são aquelas emendas individuais e de bancada que são imperativas, mas não são da RP9. Para absorver essas emendas do relator, esses 10 bi, o orçamento teve o seu piso congelado da emenda constitucional 95, e aí foram necessários reduzir diversos valores de algumas políticas essenciais. A farmácia popular, por exemplo, a queda foi de 59%. Isso representa uma variação de 1,2 bilhões a menos do que seria necessário para manter a farmácia popular nos padrões atuais. O Médicos pelo Brasil teve uma queda de 51%, que representa algo em torno de 1,5 bilhão de reais, e isso é por meio de que se contratam profissionais para algumas áreas remotas, formação desses profissionais, então isso também está comprometido. Na área da saúde indígena, foram 870 milhões de reais que foram bloqueados para o atendimento dessas emendas, e isso representa 59% de redução no orçamento para 2023. Só para vocês terem uma ideia, no caso da farmácia popular, existem dois tipos de relação que se estabelece entre o poder público e o usuário. Um é a parte da gratuidade. Medicamentos que são distribuídos gratuitamente. Isso envolve asma, hipertensão, diabetes, doenças crônicas que não podem ter o tratamento interrompido. Em 2022, o orçamento previu e executou 2 bilhões e 40 milhões. Em 2023, seriam 841 milhões. Portanto, 1.198.000
1.198.000.000 a menos, 59%. Existe a farmácia popular que a gente chama do copagamento, ou seja, o usuário paga uma parte. Então, isso aí pega aquelas fraldas geriátricas, medicamentos para osteoporose, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, anticoncepcionais, etc. A redução também foi da ordem de 60%. Isso dá 268 milhões aproximadamente. Na verdade, isso diz respeito a uma diferença que aqui ocorre em relação ao que havia antes da PEC do teto dos gastos. Ou seja, a gente está pegando aqui e fazendo uma projeção como seria se não existisse a PEC dos gastos e prevalecesse a emenda constitucional 86, que previa 15% da receita corrente líquida para a saúde, ou seja, depois das transferências, 15% ficava para o orçamento da saúde. Isso significa que, ao longo de 2016 para cá, essa perda é gigantesca, são aproximadamente 66 bilhões que deixaram de ser incorporados ao orçamento da saúde. 60 bilhões, aproximadamente. Bom, e, portanto, nós fizemos um pedido à equipe de transição na área da economia que houvesse essa reposição no valor de 22,7 bilhões, que seria o mínimo do mínimo para o funcionamento do sistema de saúde. Então, a recomposição da farmácia popular, a recomposição de saúde indígena, de outros programas e algumas questões emergenciais, entre elas, garantia de que não haja desabastecimento de medicamentos nem de vacinas, os recursos para se desenvolver no país um amplo processo de vacinação, inclusive com campanhas, a possibilidade de nós iniciarmos os investimentos na área da saúde digital, inclusive é fundamental para melhorar essa qualidade do atendimento na área especializada, mais vacinas, enfim, e isso é crucial. O que eu poderia dizer para vocês aqui é que nós não temos a opção de não aprovar essa folga orçamentária para a área da saúde. Nós não temos a opção de votar ou não votar essa PEC que está lá no Congresso Nacional. Ou votamos, ou, por outro lado, nós vamos ter uma crise profunda na área da saúde e que será profunda também em várias outras áreas. Essa é uma das questões que a gente quis e quer realçar com toda a importância. Quem estiver pensando na possibilidade de nós enfrentarmos os graves problemas de saúde do Brasil, tem que pensar que essa PEC, que esses 22,7 bilhões que nós pedimos, que foi aprovado pelo grupo econômico, que foi aprovado pelo vice-presidente, que foi aprovado pelo presidente Lula, precisam efetivamente ser disponibilizados para a área da saúde. Obrigado. Já deixou? Não. Vamos para as perguntas. Bom dia, meu nome é Samantha Klein, repórter na Rádio Gaúcha e Zero Hora. O ex-ministro Chioro, ele citou informações bastante preocupantes sobre, vocês disseram, o senhor disse que todas as informações solicitadas e políticas públicas vieram sem prazos de implementação, cronogramas de entregas. Eu gostaria que o senhor desse um pouquinho mais de detalhes sobre isso,
Que informações são essas? Se são específicas a vacinas, medicamentos? Quais programas, assim, para a gente ter uma clareza um pouquinho maior? E a fonte disso é o TCU, é o Ministério da Saúde, são outros organismos, enfim. Obrigada. Perfeito. Rapidamente, eu vou combinar minha resposta com aquilo que o ministro Temporão trouxe. O primeiro lote de informações foi solicitado através da coordenação da transição. E creio que comum a todos os ministérios. As informações foram oferecidas pelo ministro da Saúde. Já estão de posse do grupo de transição. O que a gente observa é que nós não conseguimos identificar nas informações que nos foram repassadas questões que são fundamentais do ponto de vista da saúde, né, que dizem respeito à possibilidade de planejamento dessa transição. E, especificamente, duas informações são fundamentais, que é qual é o tamanho do estoque, até quando dura, e qual é o prazo de validade. É muito possível que em outros ministérios o problema do prazo de validade não seja essencial, mas quando nós falamos de medicamentos, quando falamos de vacinas, quando falamos de imunobiológicos, de uma série de produtos, essa questão é decisiva. Ter 10 milhões de doses de vacina, mas se elas vencem no começo de janeiro é uma coisa. Ter 10 milhões de vacinas que duram ao longo do ano, o seu prazo de validade é uma outra informação. Então, nós solicitamos agora ao Ministério da Saúde a complementação dessas informações. E por que eu disse que é fundamental a gente poder fazer uma conexão com o que o ministro Temporão disse? Porque essas informações deveriam ser de domínio público. Não é possível, porque o Ministério da Saúde não faz campanha de vacinação, por exemplo, sozinho. Ele faz junto com os estados e com os municípios. Só é possível ter uma possibilidade de planejamento se o conjunto de atores tem acesso às informações. Bom dia a todos, Matheus do Valor Econômico. O senador Costa destacou já no início do grupo de transição essa necessidade de 22 bilhões. Mas até mesmo líderes do PT envolvidos na negociação têm falado em 14, 15 bilhões para a saúde, que seria o possível. Queria saber do senhor como está essa discussão interna dos valores. E um segundo ponto, caso a PEC não avance, porque a gente tem tido dificuldades, se a área da saúde poderia entrar em alguma medida emergencial, algum pedido junto ao Supremo, tendo em vista que muitas das demandas são reflexo ainda de um período de exceção, né, um período de pandemia. Obrigado. Bem, na verdade, quando nós fizemos esse pedido de 22,7 bilhões, isso foi feito com muita responsabilidade, com muita precisão e levando em consideração aquelas propostas que foram apresentadas durante a campanha eleitoral e que nós queremos cumpri-las. Por exemplo, nós falamos de um grande mutirão para reduzir a demanda reprimida que existe por conta da pandemia. Gente que não foi fazer suas consultas, fazer cirurgia, e também os hospitais que ficaram direcionados basicamente para a Covid-19. Essa fila é imensa, nós temos condição de reduzi-la significativamente. Esses recursos estão previstos ali. Compra de remédios, compra de vacinas, então não há nenhuma, digamos, superestimação da necessidade de recursos para a saúde. A saúde individualmente, logicamente, não vai tomar uma decisão. Obviamente, se parlamentares, quem quer que seja, tomem junto ao Supremo. Essa é uma definição que cabe ao presidente Lula, no momento em que ele assumir, ou a quem quer que seja, ou que alguma decisão qualquer venha a ser tomada, mas não vai ser uma iniciativa isolada do futuro Ministério da Saúde, na minha opinião. É importante vocês acompanharem essas informações que os grupos estão colocando, e elas vão ser acompanhadas depois, vão ser expostas depois com informações bem rigorosas e oficiais, para ver o tamanho do problema que nós estamos enfrentando no desmonte do Estado brasileiro e de políticas essenciais à vida da população. Então, a primeira coisa que não pode acontecer é que 21 milhões de pessoas que recebem auxílio emergenciais, que per capita seria R$ 20 por dia para sobreviver,
Porque se tiver um filho, 2 filhos, 3 filhos, a situação ainda é muito mais dramática, que isso não aconteça em janeiro. Nós estamos no final de novembro. Então, há uma urgência no país, porque não houve programação em relação... Não é só a saúde, vocês viram a segurança pública na quinta-feira. Na quarta-feira nós fizemos aqui uma reunião. Isso está acontecendo na educação também, em muitas outras áreas. Nós estamos levantando esses dados para poder chegar numa estimativa de baixo para cima. Ou seja, quais são as urgências, o que é absolutamente essencial para a gente poder prever essa solução legislativa. Então, a nossa visão é que o Congresso, nós temos expectativa que haja uma sensibilização, não é fácil, 40% dos parlamentares não se reelegeram, dos deputados, então é um final de mandato muito difícil, tem que voltar para casa, desmobilizar o gabinete, pensar formas alternativas de atuação, enfim, desorganiza a vida, muda muito, mas é fundamental que o Senado e a Câmara estejam de posse dessas informações que nós vamos compartilhar, para que seja tomada uma decisão com a maior urgência possível, porque a folha de pagamento tem que rodar para janeiro. Mas não é só a folha de pagamento, tem uma pandemia que está se expandindo, as crianças não estão sendo vacinadas, você não tem estatísticas, e tem outras questões. Eu vou falar da questão do câncer, eu vou falar um depoimento pessoal. Ele, como médico, eu fiquei viúvo de minha primeira esposa morreu de câncer. Eu acordava às 5 horas da manhã para pegar uma guia, todo dia no SUS, e depois ia dar aula na universidade. Esse tempo passou. O Estado brasileiro tem que prover o tratamento. Tem que ter responsabilidade pública. É isso que nós estamos falando aqui. Com essas pessoas que estão na fila do câncer, que não conseguem pegar o remédio na farmácia popular. Que país que a gente quer construir? Nós não vamos aceitar essa situação. E tomaremos todas as medidas necessárias para reverter esse quadro da saúde pública. E da alimentação básica. E da educação básica. Porque o país tem condições de enfrentar e de superar. Então, eu acho que não é possível que a gente mostre o que está acontecendo e que não haja um mínimo de reflexão, que isso não pode continuar assim. Nós não podemos entrar em 23 com esse nível de insegurança e de desmonte, em coisas que são vitais, absolutamente vitais à vida das pessoas. É isso que nós estamos falando aqui hoje com vocês, sobre a saúde. Boa tarde, André Borges, do Estadão. Uma pergunta tem a ver com um pouco o que o Dr. Chioro falou e também o senador Humberto Costa. Eu queria ter uma ideia, eu vou insistir um pouco, até onde foi possível os senhores ter acesso, mas a questão do estoque, o que se sabe que existe de estoque de vacinas e do que vai vencer agora, nesse ano? Se a gente tem uma ideia do que está realmente para vencer, que não foi repassado pelo Ministério da Saúde. E um ponto que eu queria entender também, que o doutor Humberto comentou, sobre esse contrato de 100 milhões de vacinas, que poderia ser ampliado para 150 milhões. Com quem é esse contrato? E qual é a situação? O Ministério não fez nada? Não pediu a vacina? Qual a situação desse contrato? Com quem é? Se essas vacinas virão? É isso. Oi? Claro. Essa informação nos foi dada pelo próprio Ministério da Saúde e outras fontes também. Há um contrato de 100 milhões de doses do Ministério da Saúde com a empresa Pfizer. Esse contrato prevê vacinas para todas as faixas etárias, inclusive para todas as variantes, inclusive essa própria bivalente, tá certo? Esse pedido... Restam 38 milhões de doses a serem entregues até o final do ano ao governo. Quer dizer, foram entregues já, das 100 faltam 38. E há uma opção para um aditivo de mais 50 milhões de doses. Então, está na mão do governo garantir essas doses para a população brasileira. Só completando, 78 milhões de doses... nos permite vacinar a população idosa e com comorbidade, com a dose de reforço. E detalhe, nós temos doses suficientes, aparentemente, mas temos capacidade de produção no Instituto Butantan Biomanguinhos para poder continuar vacinando
os brasileiros que não foram vacinados até agora. Portanto, é possível. Só vou responder em relação à questão dos estoques. A resposta é não sabemos. Né? Essa informação, ela não nos chegou, foi solicitada agora, certo? E nós precisamos ter a informação sobre estoque e prazo de validade. Agora, é claro que em contato, como nós estamos fazendo audiências com um conjunto de setores, eles nos alertam. Olha, há uma quantidade imensa, né, milhões de doses que vão vencer e tal. Então, a gente vai recebendo essa informação, mas é claro que por prudência, até que a gente tenha a confirmação oficial, né, nós estamos aguardando essa informação chegar, até para poder oferecer ao grupo de transição a informação segura do que vai ser necessário. Eu só quero voltar só uma última questão, que é tentar traduzir um pouco aquilo que a gente está falando, quando o Mercadante fala sobre o auxílio emergencial. Né? Vejam, nós tivemos, e nós somos médicos formados já há bastante tempo, há mais de 3 décadas, né? Nós tínhamos visto a desnutrição infantil praticamente acabar nesse país. Graças às políticas de saúde, às políticas de assistência social, o Bolsa Família teve um papel fundamental. Nós voltamos a ter uma internação inaceitável de bebês, de crianças pequenas, por desnutrição. Não é possível, gente. Eu tenho 36 anos de formado, a gente não via mais isso como médico. Voltar a ter bebê internado por desnutrição grave, por fome, é, de fato, achar uma naturalização daquilo que é inaceitável. Então, acho que assim, nós estamos falando disso, de gente que está deixando de ser tratada, de gente ser diagnosticada com o seu câncer, gente que pode sobreviver, viver com qualidade de vida, e que está perdendo a oportunidade, porque a partir do momento que há a exclusão desses recursos do orçamento, isso significa lá na ponta a negativa do acesso. Vejam, vou traduzir o que são os 22 bilhões e 700 que nós apresentamos como necessários para a recomposição do orçamento. É recompor 10 bilhões 470 milhões para continuar esse cenário de insuficiência. Porque esses 10 bilhões 470 foi o corte do que hoje é incapaz de dar resposta. Né? É o efeito do teto para piorar ainda mais a situação. E os recursos restantes é para minimamente avançar nas respostas mais emergenciais. Nós imaginamos que o Congresso brasileiro precisa ter sensibilidade e compromisso com a sociedade, porque senão significará um verdadeiro caos do ponto de vista da saúde. Nós estamos falando mais do que insegurança sanitária, nós estamos falando de caos. Deixa eu só falar uma outra coisa aqui, seguinte, vamos ver se na segunda-feira e na terça a gente traz 2 outros temas que estão conexos. O primeiro é o Grupo de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Porque a Bolsa Família resolvia uma parte dessa discussão que nós estamos fazendo. Porque as mães tinham que levar as crianças e ter o processo de vacinação e acompanhamento da saúde e a matrícula na escola. Então, essa condicionalidade é uma forma de proteger os mais frágeis. E vamos fazer também uma discussão, então, o desenho novo do Bolsa Família, como é que vai ser implantado, como é que vai ser estruturado, os prazos, a segunda etapa de 0 a 6 anos, que é exatamente para proteger essa primeira infância que nós estamos falando aqui. E a outra discussão é a educação, porque vocês vão ver que a evasão escolar foi muito grande. Além do atraso educacional, especialmente dos filhos da pobreza durante a pandemia, teve uma grande evasão escolar. Então, o Bolsa Família também nisso é um instrumento fundamental para melhorar o atendimento de saúde e educação e complementaria esse esforço que nós precisamos fazer. Bom dia, Luciana Verdolim da Jovem Pan, tudo bem? É Luciano Verdolim da Rádio Jovem Pan, TV agora, né? Jovem Pan. Por favor, se não houver sensibilidade por parte do Congresso Nacional, o plano B continua sendo a medida provisória no início do ano que vem? Ou tem alguma coisa ainda no radar, alguma outra possibilidade? Vou aproveitar a presença do senhor, ministro Mercadante. O grupo da defesa deve sair a partir da semana que vem? Em relação nós estamos trabalhando, foi reforçado o trabalho de articulação política. A articulação política no Congresso tem que fazer quem tem mandato. Humberto é um deles. Tem que ser senadores e deputados. Eu não participo desse trabalho, mas as informações que nós temos tido é que evoluiu bastante o diálogo e a construção do entendimento para aprovação. Esse é o esforço, essa é a prioridade, essa é a estratégia. Sobre eventuais alternativas, eu acho que não estão postas na mesa nesse momento. Todo o esforço está em relação
a construir uma maioria e uma urgência para aprovar no Senado e na Câmara. Em relação ao grupo da defesa, nós já temos tido diálogo e conversa com ex-comandantes e várias lideranças importantes das Forças Armadas, e eu diria que de forma muito breve, talvez ainda hoje, essas informações sejam disponibilizadas pelo coordenador do grupo de transição, que é o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. E também estamos conversando com pesquisadores e gente que conhece bastante o setor, mas a prioridade são os ex-comandantes, generais, brigadeiros, almirantes, que estão à frente da força, ou estiveram. Ministro Luiz Felipe, do G1, queria saber se vocês pretendem recomendar a criação de assessoria especial para a presidência no caso da ciência, como o IQC sugeriu, e também se vão recomendar subir o nível do PNI dentro do Ministério da Saúde, transformando num departamento. Vocês estão trabalhando com essa possibilidade, né? Em relação ao PNI, há um consenso, né, e isso, inclusive ontem, na reunião que nós tivemos com um conjunto de pesquisadores e sociedades de especialistas, houve uma demanda da necessidade de que o PNI tenha uma estrutura de governança que lhe dê condições de, não só de se reconstruir, mas de poder desenvolver com qualidade essa missão tão importante. Então, nós estamos discutindo, claro, é uma sugestão ao novo ministro, ao presidente Lula, de reestruturação do Ministério da Saúde, e essa questão do PNI está na agenda. A outra questão era para Secretaria Especial para a Presidência na área científica, como tem para relações ciência. Isso nos foi apresentado hoje, agora de manhã, uma proposta como existe em vários países, né? E nós ainda não chegamos a discutir. Recebemos hoje, é uma proposta que entre outras inúmeras propostas que nós estamos recebendo, a gente pode... Essa proposta, com certeza, será anexada e entregue ao novo ministro, mas é uma decisão que não está dentro dos limites do GT Saúde, inclusive. É uma assessoria da Presidência da República. Então, é um processo, eu diria, um pouco mais complexo e que merece uma reflexão mais aprofundada e mais demorada. Ministros, bom dia, Theo Cury, da CNN. Sei que os dados ainda são preliminares, mas já há um prejuízo de quantas doses de vacina e prejuízo financeiro dessa não programação e de vencimento para o ano que vem das doses com relação à Covid. Que medidas os senhores pensam, estudam em apresentar contra o governo atual por conta disso, seja de forma judicial ou não? E com relação à PEC, nessa semana, Randolfo Rodrigues, em 2 oportunidades, disse que se o Congresso aprovar, tudo bem, se não aprovar, também tudo bem. Para a área da saúde não parece ser o caso. Eu queria uma avaliação dos senhores com relação a isso e qual é a alternativa, qual que é o plano B? Bem, eu não sei de onde foi tirada essa conclusão de que se não aprovar, está tudo bem. Nós estamos mostrando a vocês a questão dramática que nós estamos vivendo. Ninguém está fazendo terrorismo aqui. Essas informações são oficiais, são da própria Comissão de Orçamento, lá do Congresso Nacional, é execução por parte dos ministérios do governo atual. Então, talvez o comentário, eu não posso falar pelos outros, talvez o comentário tenha sido o seguinte: se o Congresso não aprovar, outros mecanismos podem se tentar utilizar. Eu não posso falar pelo presidente, nem pela coordenação do grupo de transição, mas não tenha dúvida que, da nossa parte, diante desse cenário, uma solução tem que ser dada. Nós achamos que a melhor é exatamente a votação lá no Congresso Nacional. E estamos otimistas com o sentimento dos senadores, né, o sentimento público dos senadores e deputados para aprová-la. Gente, eu queria agradecer, então, esse tema... Assim, bom, isso o Arthur já falou, nós estamos tentando ter as informações para poder uma avaliação e analisar medidas. Seria precipitado anunciar qualquer iniciativa sem saber qual é o estoque, qual é o prazo de validade, qual é o plano de vacinação, quais são os desdobramentos. Assim que nós tivermos, essa informação poderá ser dada numa outra oportunidade. Então, obrigado a vocês e um bom dia.
Ok. Pessoal, do jeito